incríveis. O mercado vai além. Profissionais de renome, histórias pra contar. Na roda de conversa, muito pra explorar. Fica ligado, Stay Cash no ar. Vamos descomplicar o mercado, decifrar. Do aluguel ao financiamento, tudo aqui você vai ver. Com dicas e conselhos, prepare-se pra aprender. Ouvintes conectados, vem com a gente também. No Stay Cash Podcast, o futuro está além. Fica ligado, Stay Cash no ar. Vamos descomplicar o mercado, decifrar. Profissionais de renome, histórias pra contar. Na roda de conversa, muito pra explorar. Fica ligado, Stay Cash no ar. Vamos descomplicar o mercado, decifrar. Fala, mercado imobiliário, mais um Stay Cash. Hoje eu tô aqui com 4 pessoas especiais. O Vitão, pela segunda vez. Segunda vez aqui. O Vitor, ele manda prender e manda soltar lá na Curi. É um gerente que performa bastante pela idade. Quando ele veio aqui a última vez, eu fiquei impactado, né, pela idade dele, pelo tempo que ele tem de mercado e o crescimento exponencial que ele cresceu assim, de uma forma absurda, né? Entrega muito lá na Curi. E ele trouxe 2 pessoas aqui hoje. Quem que você trouxe aqui hoje, Vitão? Hoje a gente veio fazer uma coisinha diferente aí. Trouxe o Michelotti e o Liberato, que são meus campeões, né, de 2023. E hoje a gente tá fazendo também um trabalho de gestão, eles vão falar um pouquinho mais sobre isso. Que legal. Então, Liberato tem cara de modelo, né? Você tava brincando aqui, né? Não é o Liberato, é o Michelotti, né? Michelotti. O Liberato, 2 anos de mercado. Eu acho Exato. isso sensacional, sim. Que a Curi, ela tem uma formação de pessoas assim muito rápida, né? É o DNA da empresa, né? Sim. Na verdade, a gente tem isso como características. Os grandes cases que a gente tem hoje dentro da Curi Vendas são formados lá. É uma Sim. empresa formadora que tira pessoas. Você vai ver a história deles aí. Legal. E, corretor, eu quero fazer esse quadro aqui hoje. Eu acho que vai ser super interessante porque é um papo de corretor para corretor, né? Às vezes tem pessoas que vêm aqui, são grandes executivos, já estão lá no topo da cadeira lá, mas aqui não, aqui a gente está na fábrica de chão, né? Sim. Que é realmente o dia a dia nosso, é aquilo que a gente gosta de fazer, né? Todo mundo aqui é corretor. Então eu acredito que hoje a conexão vai ser mais relevante, né? Então quem que é o Liberato? 2 anos de mercado, corretor campeão 2023, militar, soldado da Força Aérea, então o cara tem disciplina. Posicionamento digital também, o cara é influente. E o dress code, como o Vitão falou aqui, sempre alinhado. É padrão do time isso aí. Esses dois aqui são referências aí. É o que eu uso de exemplo com o resto da galera. Isso é legal. Michelotti também, 1 ano e 6 meses de mercado. Ele foi efetivado como gestor da Cures Venda. Ele era motoboy de iFood. Olha aí pra você ver Era. como é que é, né? E não tem vergonha de falar, Não né, tenho cara? Da não, raiz, né, mano? Se jogar meu nome no YouTube, vocês vão ver muito vídeo meu lá como motoboy. Eu acho que assim, a história é muito mais importante que o final. Então, eu creio que as pessoas têm que te conhecer desde a raiz, não só Sim, o você agora. que legal. Posicionamento também digital, tem uma influência muito grande na questão, nas plataformas digitais e com o dress code sempre alinhado. Então eu quero entrar hoje com vocês, principalmente vocês que têm pouco tempo de mercado. Eu acredito que quando você tem pouco tempo, você não tem vício de coisas assim que a galera às vezes começa a encostar, né? Coloca a muleta ali e fica enrijecido e às vezes a pessoa não cresce porque o mercado mudou, né? E quando o mercado muda, e se você não muda, você fica para trás, né? Vocês têm visto um mercado aquecido, um mercado de bilhões, vocês trabalham numa empresa bilionária, A Curi, no primeiro semestre, já ultrapassou os 2 bilhões. os 2 bilhões, trabalham numa empresa bilionária e trabalham numa empresa de alta performance.
e teve um desenvolvimento muito grande pelo pouco tempo, né? O que que você acha que levou a vocês a desenvolver dessa forma e o que que foi o pulo do gato, assim, o turning point, o ponto de virada, assim, de você falar, cara, eu preciso evoluir, eu preciso melhorar. O que que foi o dia que vocês perceberam? Porque esse crescimento que vocês tiveram aí não é normal, cara, de verdade. Eu falo que corretor tem que estar no mínimo aí uns 5 anos aí, tem que participar pelo menos uma troca de governo aí e algumas crises para poder ver realmente que Ver uma Copa do Mundo, uma Olimpíada. Responde aí, começa aí. Cara, eu digo que quando você quer fazer alguma coisa dar certo, você precisa ter obsessão. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu fui com essa mentalidade, porque a minha experiência maior foi no quartel, né? Eu servi por 6 anos a Força Aérea. Quando eu saí do quartel para o mundo aqui fora, eu não conhecia nada, a única coisa que eu sabia fazer era ser soldado. Eu tinha passado 6 anos lá, que é bastante tempo, né? Então eu precisava resolver minha vida aqui fora com o menor tempo possível. E quando eu me coloquei para iniciar nesse ramo, que é no mercado imobiliário, eu falei, meu, vou dar o meu melhor, vou dar o meu máximo aqui para fazer acontecer. Então, eu trouxe a disciplina do quartel, né? E a obsessão que fez dar certo, tá fazendo aí, dar certo até agora. que legal. E aí, Michelotti? Vamos lá. Eu penso que a resiliência, esse mercado é um mercado de altos e baixos. Todo mundo sabe que ninguém sonha em ser corretor de imóveis de início. Todo mundo sonha em ser médico, todo mundo sonha em ser advogado, todo mundo sonha em ser empresário, mas ninguém sonha em ser corretor de imóveis. Até cair as primeiras comissões, né? Porque depois que cair as primeiras comissões, você fala, pô, eu ganho como um médico, eu ganho como um advogado, mas eu tenho flexibilidade de tempo. Hoje, eu vejo a profissão como algo que vai te levar muito tempo para você performar, não vai te levar tanto tempo como uma faculdade. Mas se você se dedicar ali 1 ano e meio, você já consegue ter um resultado muito exponencial. Tipo, vai abrir muita porta. Isso é fantástico. Eu acho que a disciplina de qualquer outra profissão, que se você acordar das 8 da manhã, estiver no seu trabalho e sair às 18, você vai ganhar um ganho muito extravagante perto de qualquer outra profissão. Que legal. Michelotti, eu vi que você também passou, antes da coisa, você passou pela Metrocasa. Passei. O método totalmente diferente, né? O Henricão lá é brabo também, né? Ele é bravo, ele é bravo. O método de contratação dele é muito agressivo, ele contrata de uma escala muito grande. A construtora lá, Metrocasa, o horário é totalmente diferente da Cury. Lá é uma escola muito, muito bacana. Quem vem de lá, o Liberato também veio de lá. Você veio de lá também? Na realidade, eu Os trabalhei... clientes ia de Uber também? Pra poder Iam de fazer? Uber, eles pediam Uber pra eles. Eu conheci o Michelotti lá, né? Na Metrocasa. A gente trabalhava lá, foi a primeira experiência no mercado imobiliário, né? Inclusive foi lá que eu conheci o Bruno, que ele já veio aqui da Wall Street, né? Ele era diretor lá, parceiraço meu. O método que a gente aprendeu lá, a gente trouxe um pouco pra Cury também, que é a questão do online, que é fortíssimo, né? E lá é uma escola. Eu falo que o mercado imobiliário, ele muda vidas, né? Quando eu entrei lá, eu não tinha nada de patrimônio, né? E em 1 ano eu consegui sair, tipo, de 0 patrimônio para um apartamento quitado. Então, sou muito grato ao que eu aprendi, ao que eu conquistei lá também, né? Sim. E é isso. E foi lá que eu trouxe ele. Ele falou da questão das comissões, né? Ele tava de motoboy, eu tava já na Cury, que eu tinha me chamado para trabalhar, né? E aí, sempre que caía uma comissão, eu pegava e falava pra ele, Michelotti, ó quanto que eu tô recebendo aqui. Mandava pra ele, vem trabalhar comigo. Era meu mês, ele mandava meu mês, assim, uma vez no meu mês. Caía a comissão, eu printava e mandava pra ele, porque ele é parceiraço meu também, né? E aí ele tava meio, não sei, com receio, não sei qual que foi o lance, né? Mas chegou um momento que ele falou, pô, eu vou ir, vou aceitar o desafio, né? E já sabia que ele ia dar certo, porque eu vi um grande potencial nele lá na Metrocasa já, né? Cara, isso que você falou aí, que o mercado imobiliário muda as nossas vidas, de fato muda mesmo, né? E eu percebo assim, o corretor que ainda não mudou a vida dele, é porque não se encontrou ainda, não é verdade? Exatamente. Ele ainda não entendeu o game. Não entendeu como que funciona. Cara, o grande problema hoje do corretor, acho que é justamente o que eles estão falando sobre disciplina. Porque o mercado imobiliário, ele exige uma mente de empresário. E não importa se essa empresa é grande, a ponto de você às vezes estar comandando 100, 200, 50 pessoas, ou se essa empresa se resume a você.
E o corretor, muitas vezes, principalmente quando vem de um trabalho CLT ou alguma coisa do tipo, ele não entende que ele precisa estruturar um trabalho, que ele precisa ter ideia dos custos dele, que ele tem que ter uma autorresponsabilidade ali do que quanto que ele quer ganhar, qual que é o valor que precisa colocar para dentro, qual que é o valor que paga a operação. Putz, eu fiz um mês de 5 vendas, legal, eu vou estruturar para aumentar isso para 10. Em quanto tempo? Qual que é o prazo? Então tem muito corretor que vive de maneira, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí o que acontece? Não estrutura, continua fazendo as mesmas coisas, que eu acho que um dos motivos hoje também dessa galera nova, como eu, só tenho 4 anos de mercado, mas dos meninos aqui com 1 ano e meio, 2, estarem tendo um resultado diferente, é justamente porque chega, ouve e principalmente entende essa ideia da reciclagem. Porque, de certa forma, pegam o que tá dando certo. Eu vejo porque tem muita gente também, como eu, que entrou, é pouco tempo de mercado, mas acaba que, às vezes, putz, o cara entrou comigo, tava tendo o mesmo resultado e caiu. Então, hoje, eu acho que a preocupação do nosso mercado tem que ser também dessa renovação, desse planejamento, que é esse pensar como empresa. Ô, Vitor, a gente tava falando aqui nos bastidores sobre a recorrência, a venda de recorrência. Eu percebo assim que tem muito corretor que ele é sazonal. Ele vende um mês bem e no outro mês zerou. Qual que é o fator principal desses corretores? O que vocês acham aí que faz o cara tirar o pé? Eu acho que é o dinheiro no bolso. Conheço muitos que são muito bons, era pra ser tá sempre brigando pelo top 1 e enche o bolso de dinheiro, parece que encheu a barriga e já era, para de trabalhar. O cara não tem mais apetite. Não tem. Eu acho que é falta de propósito definido. No momento em que o cara tem uma grana X na conta, ele tira o pé ali e falta a questão da disciplina também, né? Quando o cara não tem um propósito, quando ele não enxerga onde ele quer chegar, então qualquer coisa pra ele tá ok, entendeu? Sim. E eu também percebo também, além dessa constância, o cara, ele não tem alvo. Exato. Ele não tem, talvez, alguma coisa assim que ele pensa em sonhar também, assim. Não sonha alto, o cara é Não muito sonha. raso, sabe? Uhum. Já- Muito superficial. Uma das coisas que eu tenho, cara, com meus corretores, que é uma coisa que eu aplico na minha vida e é o que vem dando certo. Todos os anos, meses, enfim, eu tenho muito bem planejado o que eu quero atingir no meu âmbito profissional, mas principalmente no âmbito financeiro e pessoal. Então, assim, eu tenho prazo para as minhas conquistas pessoais, eu tenho prazo para uma viagem, eu tenho prazo para guardar X de dinheiro. E eu coloco isso muito bem ajustado e monto o planejamento profissional porque atende a isso. Sabe por quê? Hoje eu não trabalho para ser campeão. Quando a gente começa, principalmente, a gente tem essa. Ah, mas você não tem senso de competitividade? Tenho, muito. Faz até mal isso aí, que você Mas faz trabalhar mal. pra ser campeão. Mas por que eu tô Faz. falando isso? Porque às vezes a gente, cara, vende, busca isso, busca aquilo, mas a gente não tá olhando pra gente. E no final isso cansa. Cansa e você dura um tempo dessa forma. Hoje eu busco uma gestão muito humanizada. E quando você fala desse corretor que tem oscilação, o grande problema pra mim é justamente ele não ter, às vezes, um planejamento dele, pessoal. Sim. Então o que acontece? Esse cara tem 3, 4 filhos em casa, porque a gente fala, solteiro. Não, mas tem gente, cara, que tem uma responsabilidade familiar. Só que esse cara não tem esse negócio muito bem desenhado de propósito. De onde ele quer chegar. Putz, ele não planeja uma viagem para ele levar os filhos. Um jantar com uma esposa. Um momento com a família. Ou uma condição diferente. Putz, eu tenho um carro X, eu vou dar um carro melhor, porque esse carro aqui vai ficar um pouco mais espaçoso para colocar minha família. A gente brinca muito quando a pessoa sai do sedã pro SUV, que agora é um carro família. Mas isso faz sentido. Muito. Então, às vezes, a falta de propósito, como falou, a falta de um planejamento, de uma disciplina de fato, de um caminho, de um objetivo, é o que faz com que esse corretor tenha muita oscilação. Isso que você falou, eu peguei um carro agora viajando na Europa, e esse carro, cara, eu nunca tinha visto um carro com tanta inteligência igual esse carro. Até se eu tirava a mão do volante, deixava ele dirigir sozinho, ele ia dirigindo sozinho nas faixas, né? Aí ele falava, coloca a mão no volante, você tá cansado, para o carro falando comigo, né? E aí eu falei pra minha esposa, você tá vendo? Tanto que um carro desse protege as nossas vidas, assim. Eu tava na rodovia da Alemanha, 180 km por hora, assim. Parece que eu tava andando de 120, assim. Tranquilo. E o carro passando, assim, 200 por hora. E eu falei aqui, ó, olha esse carro pra você ver. Tem gente que fala que talvez é ostentação. Não, mas olha a proteção que esse carro gera. Não é impressionante E isso? Jefferson, uma coisa que eu acho que fica até mais fácil as pessoas enxergarem, pra quem tem filho, principalmente, um estudo, cara.
Tem muito corretor, eu vejo, tem muito corretor ganhando dinheiro e não pensa, às vezes, em melhorar o estudo do teu filho. Sim. Não pensa em fazer, putz, meu, qual que é o sonho do meu filho? Eu quero ajudar ele numa faculdade tal. Putz, ele tá hoje num colégio que é X, eu vou colocar ele aqui num que é Y, que é melhor. Investimentos, né? Então, não é. O bem material é muito importante porque às vezes a pessoa acha também que o carro ou a casa tá vinculado à ostentação. Não, às vezes você, pô, sair de uma casa e ir para um condomínio X ou para uma região tal, isso também oferece segurança e diversos outros fatores que faz diferença na vida da família. Mas eu acho, cara, que é muito falta de propósito alinhado que faz com que tenha essas Sim. oscilações. Eu lembro de um quadro de sonho, quando eu fiz coach há muitos anos atrás, e eu tinha colocado lá o quadro de sonhos das viagens que eu queria fazer no ano. Cara, e de fato, tudo que eu coloquei lá, eu alcancei, sim. É só falta a gente sonhar, cara. Liberar a palavra e declarar e acontecer isso. E eu queria perguntar pra vocês, como corretor, né? Vocês são corretores de imóveis, e qual que foi o pior momento da vida de vocês como corretor? Pior momento, acho que foi um mês antes de eu ganhar, ficar no ranking, no começo do ranking da equipe do Vitor, que foi um mês que foi um lançamento na Zona Sul, que aquele lançamento, acho que até pro Vitor, foi um lançamento catastrófico, assim, em questão de equipe, a gente não tinha time na Zona Sul, eu como era iniciante, eu não queria me deslocar para tão longe, que era um negócio de 2 horas de viagem, e assim, é um mês que você fica zerado. Eu entrei na Curi, em 38 dias eu fiz uma venda, 42 dias eu fiz outra venda, e 44 dias eu fiz a terceira, só que essa terceira caiu. Caiu porque fizemos no final de semana, aí final de semana não tem agência, não deu para constar algumas coisas, caiu. Logo em seguida entrou esse produto. Eu falei, meu, não vou trabalhar. Aí eu fiquei um mês literalmente zerado por literalmente burrice. Aí a gente começa a ficar reflexível. Será que vale a pena mesmo não ir trabalhar porque é longe ou porque tem mais dificuldade naquele produto? Aí no outro mês lançou o Moca que eu consegui performar melhor e falar, meu, não vou fazer mais isso. Se o produto é longe, eu vou fazer um esforço para pelo menos ir o mínimo da semana para conseguir alguma coisa. Hoje tem muito corretor que fala, será que trabalho de rua dá certo? Você já fez, é melhor fazer e não dar certo do que não fazer nada. Tudo dá certo. É, Cara, e hoje, Jefferson, a gente tem muito essa situação na Curi por conta de lançar 2, 3 produtos às vezes no mês. E do corretor, às vezes, abdicar de um produto ou outro. E esse produto da Zona Sul, cara, foi o produto do mês, né? E a gente não tinha time, enfim. Então a gente colocou muita energia no geral. Ele fala porque ele, de certa forma, abdicou de fazer o produto e o produto foi bem. Mas eu, particularmente, coloquei muita energia aquele mês que as coisas E acontecem. não aconteceu. Mas Não a aconteceu. bruxa desce, né? Tem É, vez que. Faz parte. Mas assim, essa situação também é um trabalho que hoje, como gestor, a gente tenta ter junto com os corretores, né? Hoje eu trabalho de uma maneira mais regionalizada. A gente busca até por conta do leque de produtos que a Curi tem. Sim. Mas tem produtos, por exemplo, que a gente não pode isentar. Porque tem algumas oportunidades. A gente teve recentemente o lançamento do Campo Limpo, que inclusive a gente lançou o Campo Limpo e no mesmo momento estava lançando um outro produto ali da Moca que a gente tem um histórico legal. A gente optou e viu o produto Campo Limpo zerar em 7 dias. Entendeu? E você, qual foi o pior momento? É difícil falar um único pior momento, né? Porque, Teve vários. porque assim, em vendas a gente lida com expectativa e frustração o tempo todo, né? Sim. Mas eu acho que a parte mais difícil pra mim foi justamente o início ali, que você não tem apoio de família, que você entra aí na maioria das vezes quebrado, né? E até começar a fazer acontecer, você precisa de bastante esforço e a questão da resiliência também, né? Acho que a parte mais difícil foi o início mesmo. Liberato, vocês trabalham numa empresa lançadora, que lança 2, 3 projetos por mês. Uhum. Você tem que trabalhar com a adrenalina lá em cima. Lá em cima. Eu já trabalhei em algumas empresas lançadoras e você não pode perder o time. É verdade ou não é, Vitão? é louco. fácil, cara. Isso daí é mais difícil. E hoje a gente tem na Curi como, não digo um segredo, porque a gente fez um meeting agora para 1.700 pessoas e eles deixaram isso muito claro. Mas, cara, a gente tem um time aí de 15 dias. De 10 dias, que é onde realmente... E antes, o nosso trabalho era do gestor mesmo, de pontuar isso, né? Pro seu time, mas hoje é algo da empresa. Então, existe um dia certo. A gente chega no dia 20 ali, sabe... Já ficha técnica, não tem preço, não tem tabela, mas já tem a ficha técnica com todas as informações. E os corretores da Curi, de certa forma, já se adaptam, crescem lá dentro, então já sabem como tem que fazer o trabalho. Mas existe um tempo. O que é feito nesses 10, 15 dias, cara, é o que vai dizer se esse corretor vai bem ou não no lançamento. Determinante. O Michelotti falou um negócio aqui
Que ele perdeu a mão, perdeu o time, ficou tempo aí sem produzir, e ele viu e ele colheu isso. Quando você trabalha numa empresa lançadora, sua adrenalina tem que estar lá em cima, a sua força, determinação, a ousadia, como Força, o ousadia e Ale fala, determinação. força, ousadia e determinação, tem que estar lá em cima. Se não tiver, já era. Eu acho que esse é o lema do Ale, né? O Ale que Da diz- Curi. Da Curi, É o nosso é, slogan. é o slogan, né? E de fato é isso mesmo, né? Mas eu percebo também que isso, no decorrer dos anos, pode produzir algumas coisas. Porque se você trabalha sempre no nível hard, você chega um momento que cansa. É, cara, assim, tem que ter o começo. Acho que pra todo mundo é o mais difícil, né? Que é aquele momento que você tá no mercado novo, que você tá observando. Mas, cara, dá pra você trabalhar e ter resultado de uma maneira estratégica. Tendo planejamento. Por exemplo, aquele corretor lá fez um trabalho de rua. Tem gente que não gosta. Tem gente que ama fazer trabalho de rua e esse cara não quer fazer. Ir pro digital de jeito nenhum. Ir pro digital de jeito nenhum. Mas esse cara pode diminuir no trabalho de rua a carga horária. Sim. De uma maneira estratégica. Pô, vou botar uma Eu pessoa. acredito nisso. Entende? Eu vou colocar uma pessoa pra fazer um lambi-lambi pra mim. Eu vou estruturar um horário pra fazer um trabalho de rua. Não preciso ficar o dia inteiro. Por exemplo, uma das coisas que eu utilizo muito com a minha equipe: feira. Trabalho de rua na feira é um trabalho que dá muito certo. Principalmente para quem trabalha econômico nesses primeiros 6 meses, onde temos o imposto de renda aí basicamente liberado, né? Fechou agora em julho, mas liberado. Pega o cliente lá e trata. Trabalhando no período. Outro momento que dá certo: estação e horário de pico. Comércio de região, fazer algum tipo de trabalho direcionado. Então, mesmo que seja digital ou offline, se você tiver uma estrutura de trabalho, aos poucos você vai vendendo talvez a mesma coisa ou um pouco mais e também trabalhando menos, porque é uma coisa mais mental e posicionada. Esse trabalho de inteligência que cada corretor tem que desenvolver, ele tem que saber qual que é o métier dele. Qual área que ele é bom na atuação, não tem? Exatamente. Tem corretor bom em PAP, tem corretor que é bom no Lambi-Lambi, tem corretor que é bom no online. O cara precisa descobrir isso, do meu ponto de vista, né? E explorar. Se o cara ele é bom no online, ele tem que saber um pouco do trabalho de rua também para complementar. Mas assim, usar a energia dele ali no online, que é onde ele vai performar mais. Mesma coisa, se o cara ele é bom de rua, ele vai inverter essa ordem, entendeu? Vitor, quando você fala assim, trabalho de metrô, da estação, trabalho na feira, cara, eu não desprezo, cara. Eu não desprezo e eu acredito muito, assim, eu já fiz todo tipo de trabalho, lambi-lambi, varalzinho, tudo que você imaginar eu já fiz. E ir pra rua, com tenda, com colete da caixa, meus corretores colocavam tudo com colete azul da caixa, com carro de som no ciano, e eu vendi tudo. Mas eu percebi que existe uma racionalidade em todas essas Ações. funções e ações que você faz. Sim. E eu descobri que algumas você converte mais. Sim. E eu coloquei tração naquilo que eu converto mais. Eu sei que a Cura é uma empresa online hoje, é uma Sim. empresa muito forte. Total, total. Acho que do econômico não existe, Não existe. porque ela tem um diferencial que ela não tem marketing hoje. Não tem mais aquele negócio do lead da construtora. Nós temos leads caindo para os nossos corretores, mas de maneira orgânica, basicamente. E eu entendo também que tem pessoas que não vão ter autoridade para ir para online. A presença dele offline é muito maior. Sim. Mas o que você faz para todo mundo vender, cara? Nesse sentido, assim, porque o offline eu acho que ele fica um pouco aquém, não fica? Cara, assim, o offline ele tem que ser muito bem feito. Hoje, o online, de certa forma, a gente tem. Sabe aquele negócio da maçã perfeitinha que você vai lá na árvore, já pega, come, tá tudo certo? Não tem aquele parte do plantio e tudo mais. A gente sabe. Existe um número de conversão hoje de um corretor. Você pegou um calça branca, contratou. Se você der um certo número de leads, é muito difícil aquele cara não ter uma conversão. Só que o offline é muito do cara entender se é o perfil dele mesmo. Ou trabalhar de uma maneira árdua para entender como eu trabalho. Eu falo porque quando eu comecei no offline eu tinha muita dificuldade. Eu era uma pessoa introvertida. Se você imagina, soltar um menino na rua com coletinho e panfleto, introvertido, vai dar certo? Difícil. Vai. Sem direcionamento, algo do tipo? Difícil. Então, assim, hoje eu tenho o Baiano, que é um corretor, um dos pontos da minha equipe. Só que a gente faz um trabalho muito bem desenhado. Ele é o cara que, por exemplo, sabe o time do produto. Nós temos na empresa hoje como exemplo, acho que eu não lembro o nome do corretor. Cara, ele fez 30 vendas no nosso lançamento do Belém. 100% offline. Uau.
Mas assim, Esse cara é uma ciência, tem que estudar a gente ele. tá a falando... máquina. Estamos A nada falando... tem que estudar. Ô, É algo Jefferson, surreal. Oi? é uma coisa que, obviamente, não é todo mês, mas é um cara que acertou um trabalho. Foi um trabalho muito bem feito. Você acha que assim, o cara fez 5 vendas e pegou investidor. Beleza, aconteceu. Mas o cara fazer um trabalho pra fazer 30 vendas no mês no lançamento offline, você Tem imagina que a tirar o estratégia chapéu. que tem Tem a... que tirar o chapéu. E tem Total. produto que é só offline. Cidade Central foi um produto da Cury que foi só offline. Foi um produto que a região era só japonês. Ela Literalmente. consumiu, né? A região consumiu. Uma É. demanda reprimida, né? Ali, se a Cury soltasse assim, pode comprar 5 unidades para CPF, provavelmente o lançamento ia ser muito mais forte ainda. Na verdade, assim, o produto tem limitador de renda. A gente zerou as unidades de renda livre no espelho, assim, que era tipo, uns 35, 40% do produto. Produto de umas 550 unidades. E faltou mesmo. Tô te falando que eu tive cliente com 10 unidades que ficou de fora. Entendeu? Foi um rapaz lá, acho que comprou 70, 60. Uma coisa assim. Aí esses dias foi outro rapaz lá e comprou 30. Só que assim, aí reforça também a importância do trabalho offline, digo tanto de roleta, do PDV, quanto do trabalho externo. Porque normalmente, quando a gente tem esses casos aí, fez 30 vendas, 20 vendas, 15 vendas, O cara tava no plantão. ou Sentadinho. tá no plantão ou tá na rua. É difícil o corretor ou esse cliente mesmo conseguir trazer no online. Porque esse cara não vem pelo corretor. Ele vem muito pelo produto e pela empresa. Entende? Então, esse tipo de cliente também é um dos motivos que faz com que a gente reforce para os corretores a importância de trabalhar offline, a roleta no plantão e principalmente também essas ações diárias, porque esse tipo de cliente normalmente não tá no digital, não. Sim. É isso aí. E aí? Agora eu queria te perguntar, o que que é um bom corretor para vocês? É aquele que vende todo mês. Pelo menos uma unidade, não interessa a quantidade. Se ele vende. Cara, sua resposta foi sucinta. Eu acho que eu sempre faço essa pergunta e é real. É o que vende. Não depende da quantidade, mas se ele vender uma só todo mês, ele já vira um bom corretor, porque É isso. ele sai da média ali daquela pessoa que, vendi 5, vendi 10, não vendi nada, nada. Porque assim, por incrível que pareça, é difícil de achar um corretor que vende todos os meses. Mesmo sendo uma coisa, bom corretor que vende, é o que vende, porque é difícil você achar um corretor que tem esse nível de constância, entendeu? Essa segurança. Eu falo mesmo que acho que esse ano é difícil dá pra contar nos dedos os corretores também que venderam todos os meses, que não tem essa oscilação. Mas eu acho que um corretor bom, cara, é o corretor que tem um planejamento, um trabalho estruturado e que é completo. Que vai nessa linha do que você falou, de assim, entender no que ele é bom, mas também não deixar os outros polos. Porque eu tenho um corretor que é bom offline, online, e tem um corretor que às vezes vende só por network. Sim. Então, assim, deixar todos os canais muito bem ativos, corretor completo. E complementando o que eles já disseram, né? Na minha opinião, um cara que é um bom corretor é aquele que busca resolver um problema de fato. Porque o cara ele pode vender todos os meses de qualquer jeito, né? Por exemplo, ele pega um cliente que ele busca determinada planta, só que ele empurra uma outra para ele, porque é o mais fácil dele vender. Então, o corretor que ele busca de fato resolver o problema do cliente, eu acho que isso faz ele ser um corretor próspero, né? Além de vender todos os meses. Legal. Eu queria entrar com vocês aqui agora sobre o método que vocês fazem na gestão do Vitor e o que vocês acreditam. O Vitor vai soltar a caixa preta. Os concorrentes lá da Cury lá vai tudo querer imitar, porque o Vitor é um cara de resultado. Sim. Eu sei que o Vitor é um cara que tem um posicionamento grande no digital. Eu acompanho ele, eu vejo as coisas que ele faz. Vocês também. E eu queria saber o que vocês fazem de diferença que vocês têm performado e que tem tendo resultado, né, Vitor? E outros gerentes não têm. Cara, Eu não quero que você fale dos outros, quero que vocês falem de vocês. de mim, assim, o que eu busco muito, junto com eles, e assim, hoje eles me auxiliam total na gestão, hoje o Michelotti tá assumindo um cargo dentro da empresa, é realmente a gente ter Vai subir como gerente agora? Subi esse mês. Subiu agora, como gerente. Você já tá fazendo suas crias para superintendente, né? É justamente a gente ter um trabalho humanizado, cara. Porque assim, ó, a gente até conversou sobre isso no off e também no último podcast que eu lembro, hoje eu trabalho numa estrutura de fechadores, então chega um número de corretores, recentemente a gente tava com uma equipe de quase 60 corretores trabalhando. A gente fez um evento aí da empresa, faltando 10, 15, tinha 47 corretores nossos num corujão que a gente fez lá, que é um evento que a gente fica até mais tarde, que é tradicional do mercado. Cara, humanamente impossível. Você sozinho
ter uma gestão de 60 pessoas. É difícil. Não consegue. Então, o que eu busco hoje é realmente pessoas que têm o meu DNA. DNA que eu falo não é... Ah, que tem valores, experiência ou não. De valores, de princípios, de caráter. E replicar junto com essas pessoas que eu me identifico. Por exemplo, são pessoas que eu consigo sair pra jantar, pra falar de uma coisa pessoal. Pra falar que existe uma conexão dentro do meu time. Então é difícil hoje o cara que trabalha comigo que não tem a mesma linha de pensamento. Principalmente as pessoas que estão do meu lado como meus braços. Então aí, o que acontece? Hoje, eu sempre faço um trabalho individualizado. Às vezes nem sempre isso replica direto num corretor, numa reunião. Mas, por exemplo, Michelotti, ele estava cuidando da Zona Sul. A gente começou um trabalho lá na Zona Sul, a minha equipe tinha um déficit gigantesco, a gente não vendia nada. Hoje, a gente vende média de 10 unidades na Zona Sul, ali na Influência. Por quê? Porque a gente pegou corretores ali novos, corretores que não estavam tendo resultado, e colocou para ter um carinho a mais. De que forma? Como gestor, cara, a Cury tem 10 plantões abertos hoje. Eu não consigo estar em todos os plantões todo dia. Não tem como. Só que acontece, eu tendo um braço que pensa igual eu, tendo um braço que pensa igual eu, que aplica as coisas que eu faço, e que eu consigo ter um feedback, Michelotti, o que tá acontecendo com o fulano de tal? Por que você acha que não tá vendendo? A gente começa a ir na dor do corretor. Então eu trabalho mais humanizado, bem estruturado, e assim, criar braços, mas que realmente pensem igual você. Porque se você tiver uma pessoa dentro do time que tá indo na contramão do que você tá pensando, cara, em vez de aumentar, vai atrapalhar o seu desenvolvimento. Legal. Vocês hoje trabalham leads? Vocês também fazem a campanha de vocês? Cada um de vocês? Hoje eu comecei já a fazer minha campanha pro meu time, né? Mas antes já fazia para mim, como corretor. Não tem como não fazer hoje, né? Acho que o corretor hoje que não senta para estudar pelo menos um pouco do tráfego pago, ele tá perdendo muito dinheiro, tá deixando dinheiro pros outros. Tem que fazer. Antigamente, 2 anos atrás, eu ouvi a história que eu não era no mercado, lead a R$2. Tinha. Vai achar isso hoje. Ontem eu fiquei chocado aqui, cara. Eu entrevistei uma menina ontem, uma corretora dos Estados Unidos, da Flórida, do sul da Flórida. Um amigo meu que é gestor de tráfego e que faz tráfego lá nos Estados Unidos. Ele mora lá. Trouxe ela aqui. Sabe quanto que é o lead que ela vende lá? 22 cents Nossa, não é possível. Nossa. nos Estados Unidos. Fiquei chocado. Caramba, demais. Não, mas aí Impressionante. Ela falando do mercado americano. é surreal uma coisa Ela dessa. vende para investidor, para brasileiro que tá lá. Eles fazem tráfego para brasileiro que tá lá e compram tudo imóvel lá com ela. Jefferson do céu. Ficar falando isso não, senão meus corretores tudo querem regularizar o passaporte, tirar visto. Loucura, né, mano? Loucura. Eu nunca tinha visto isso. Eu fiquei assustado. Surreal, né? Não, e ele vai. A gente vai marcar agora, vai ter um grupo lá de corretores que estão trabalhando lá, que ele quer que eu dê um treinamento lá. E eu falei, cara, eu quero ver isso aí, cara, de perto. Quero fazer parceria com você lá. Esse gestor deve ser muito bom, porque, meu, 23 centavos de dólar. Eu não acreditei, cara. Eu também, a gente fica. Você tem que ver esse podcast indagado. depois, a corretora é Sim. muito boa. Impressionante. Eu sei que vocês também têm esse aspecto, assim, muito forte, assim, de unidade da equipe. O Vitor, quando ele veio aqui a última vez, falou sobre isso, né? A galera, um ajudando o outro, porque você tem um time de gerente, aí você coloca subgerentes aí para poder ficar, porque vocês abraçaram isso, né? Eu acho que existe uma questão também espiritual envolvida aí por detrás. O Vitor, eu Sem sei que dúvida, ele é com certeza. cristão, né? O Vitor falou para mim. E esse valor, eu acho que também faz diferença, não faz, cara? Com certeza. O Vitor, ele criou um ambiente familiar, né? De fato, né? E ele é um cara que ele veste a camisa mesmo. Ele sai pra rua, faz trabalho de rua também, vai pra cima. E a tropa, ela é espelho do comandante. Então, quando a gente vê o comandante lá na linha de frente também, todo mundo abraça e vai pra guerra junto, entendeu? Acho que isso é o que faz a diferença na realidade, dele ser um cara de destaque. E é o que a gente está implementando também, né? Eu e o Michelotti, a gente está aprendendo muito com ele, porque a nossa ideia é seguir essa mesma linha. Sim. Até porque, Jefferson, uma das coisas que eu falo pra eles é que assim, ó, posicionamento. A gente tava conversando isso aqui no off. Posicionamento é importante. Por exemplo, cara, eu tenho muitos corretores que entram em contato comigo por conta do meu Instagram. Mas se a gente não viveu um trabalho externo, não sabe fazer um anúncio, não sabe fazer uma mesa, não sabe fazer um atendimento, nada disso serve. Esses dias eu tava com corretores novos. A gente tava abrindo um produto ali na Zona Oeste. Montei um time de corretores novos. Inclusive, a gente vai ter um resultado bacana, cara, no lançamento. Só desses corretores, em torno de 10 unidades de corretores novos vão fazer parte do share nosso do lançamento. E aí, o que acontece? A gente começou a fazer um trabalho externo. Eles foram 2 dias pra rua
de maneira, não vou dizer sozinhos, Sem direção. mas sem direção. A gente teve que iniciar o trabalho e infelizmente eu não consegui acompanhar nesses 2 dias. No terceiro eu fui. Fui com eles, botei o colete, fui lá. Só que acontece, antes de começar o trabalho eu tinha pego um feedback deles. Como que tinha sido? Putz, peguei um contato. Ah, não, peguei contato. Não foi legal, tal. Cheguei com os caras, porque eu era um corretor que fazia trabalho de rua árduo no começo, sei fazer trabalho de rua. Fui lá com os caras, fiz o trabalho. Terminaram o trabalho, o corretor com 7, com 12, com 15 contatos. Então assim, em um dia, em coisa de 2, 3 horas numa feira, que foi recentemente, a gente conseguiu 45 leads, por Olha exemplo. isso. Então, o direcionamento e principalmente o exemplo é o que vai fazer valorizar o trabalho. Porque não adianta nada eu falar pro cara, dá certo, mas eu O não tô lá pra fazer o exemplo acompanhamento. O exemplo arrasta, cara. Arrasta. Certeza. Queria que vocês deixassem uma mensagem aí. Pode deixar uma mensagem pro seu time, pro mercado imobiliário. E vamos deixar o gostinho de quero mais, que você vai voltar aqui depois, né, Vitor? Ali? É. Tá. Cara, primeiramente agradecer ao meu time por confiar no meu trabalho e a Cura aí que veio dando oportunidade pra gente. Agradecer ao Jefferson aí também pelo convite. E deixar um recado pra você, corretor, que disciplina que vai fazer você mudar o jogo, cara. Planeje e principalmente execute aquilo, porque autogestão é o que vai fazer a diferença pra você no mercado imobiliário. Minha mensagem é básica. Eu virei gestor agora, né? Então, quando eu virei gestor, eu perguntei assim, às vezes a gente conversa um pouco com Deus e fala, o que eu faço agora? Porque parece que eu tava num patamar de saber fazer tudo, virei um patamar de saber fazer metade das coisas que eu fazia. Aí eu perguntei, o que eu faço agora? Ele falou assim, cuida das pessoas que eu cuido de você. Uau. Amém. É o básico bem feito. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui, né? Se não fosse por ele, nada disso teria acontecido. E queria deixar uma dica também, que se eu tivesse aprendido isso lá atrás, no começo da minha vida, teria mudado muita coisa. Que você é a média das pessoas com as quais você mais convive. Escolha bem seus amigos. É isso aí. Pessoal, compartilha esse vídeo, segue a gente no Staycash, deixa seu dedinho aí no like aí, compartilha com um amiguinho aí, ó, com a pessoa que você sabe que não tá tendo resultado. Aqui foi um papo descontraído, nós não falamos sobre dicas, né, para ser um bom corretor, método, trabalho, mas aqui a gente falou do mercado imobiliário, é o que a gente vive, né, e eu tenho certeza que algum insight você pegou aqui. Toda conversa a gente tem algo no cerne dela para poder aprender. E eu percebo assim que muitos corretores, às vezes, não tá tendo resultado, é porque você não tem aprendido algo novo. Todo dia você tem que aprender algo novo, cara. Cara, o processo de renovação é o que vai fazer com que tenha constância no mercado imobiliário. Sim. Porque o nosso mercado, cara, ele é muito ciclo. Principalmente em empresas de lançamento. Você sabe que eu lembro que quando eu era gerente de vendas, tinha um diretor que falava para mim assim, Jefferson, você tem que ter uma mensagem nova todo dia pro seu time. Todo dia você tem que falar algo para poder inspirar eles, porque o time de vendas, ele tem que estar inspirado todos os dias. E aí eu lembro que eu tinha que ter muito conteúdo. Aí eu ia pra Bíblia, versículo bíblico. Aí eu falava, cara, o que eu vou falar hoje? Porque todo dia eu tenho que ter uma palavra. Mas eu sempre falava da Bíblia. Eu sou cristão, amo Jesus, eu falava de Deus. E aí eu lembro que hoje nós temos um Staycast também, que teve um amigo meu que falou, Jeff, sabia que eu pego seus cortes e eu vejo um corte lá todo dia, eu fico sorteando e eu fico falando no seu corte, porque ele aprendeu isso comigo também. E eu falei, cara, você tá sendo enriquecedor, você tá falando muita coisa aí de corte, que a galera fala uns cortes legais, eu acabo falando isso. Na reunião semanal, né, porque tem reunião diária. E, de fato, isso é importante mesmo. Por isso que é importante você estar sempre engajado, seguindo a gente, compartilhando esses vídeos, aprendendo. Cara, eu sei que crescer dói. Então você tem que estudar. Corretor, você não está tendo resultado, é porque você não está crescendo. É isso. Não é verdade? É fato, cara, porque o corretor que não se atualiza, não estuda, não busca realmente ser um especialista do seu meio, não vai ter... Pode ter um resultado um mês ou outro, mas não vai ter constância, não vai ter uma evolução na vida. E não vai viver o melhor do mercado, né? Sim. Então Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto. Obrigado aí, galera. Obrigado, Beijão. Jefferson. Obrigado pelo Valeu, convite. Tchau, tchau. Valeu. Fala de imóveis, é o Staycast que vem. E vem, entrevistas incríveis. O mercado vai além. Profissionais de renome, histórias pra contar. Na roda de conversa, muito pra explorar.
você vai ver. Com dicas e conselhos, prepare-se pra aprender. Ouvintes conectados, vem com a gente também. No Staycast Podcast, o futuro está além. Fica ligado, Staycast no ar. Vamos descomplicar o mercado decifrar. Profissionais de renome, histórias pra contar. Na roda de conversa, muito pra explorar.